Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 e 12. Assim está escrito: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Estas são palavras do apóstolo Paulo a esta igreja abençoada, poderosa da cidade de Filipos. Paulo nunca se vangloriou das coisas. Paulo, como um servo de Deus, procurou imitá-lo em tudo quanto lhe fosse possível. Tanto é que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele procurou viver uma vida semelhante à vida de Cristo aqui na terra. Uma vida sem ostentação, sem vaidade, sem orgulho, sem desejos exagerados. Portanto, ele viveu dentro do limite necessário para a sua vivência aqui na terra. E deixou para nós este exemplo. Nós encontramos que há no ser humano um desejo por ter e sempre ter mais. Nunca ele se dá por satisfeito com aquilo que tem. Sempre está querendo mais. E nesta busca desenfreada por sempre conseguir mais, ele desvaloriza aquilo que já tem. Porque ao olhar o que já tem, ele não se dá por satisfeito. Então, se ele não se dá por satisfeito pelo que tem e empenha todo o esforço por ter mais coisas, significa que tudo que ele conseguiu não é de nenhum valor para ele. Porque se fosse de valor, ele valorizaria as coisas que já tinha conseguido e procurava viver dentro delas, porque elas são suficientes e na medida certa para qualquer ser vivente aqui na terra desfrutar a sua vida com paz e alegria. Quando se parte para o processo do ter, há uma busca desenfreada. E todas as pessoas querem ter. E uns querendo ter mais que outros. E às vezes, sem nenhuma necessidade aparente, mas unicamente para satisfazer o desejo de vanglória, de exaltação, de ostentação, por dizer que tem, mas aquilo não lhe tem utilidade nenhuma. Então, é uma luta inglória, é um esforço desnecessário, que tira o foco da vida que está vivendo, coloca-o no amanhã e começa a correr em busca de coisas por conseguir. Mas o amanhã não está em nosso poder. O amanhã está em poder de Deus. Nós só temos o hoje para viver. Então, se só temos o hoje, só existe um dia na nossa vida. O ontem nós não temos mais porque ele já passou. O amanhã nós não temos porque ainda não chegou. Então nós só temos um dia na terra. Pode ser que Deus renove a nossa vida para mais um dia. Então, quando o amanhã se tornar o hoje, Deus nos proporcionará desfrutá-lo. Mas nunca vamos desfrutar o amanhã hoje. Não tem como antecipar os dias. E às vezes as pessoas correm em busca de tantas coisas, querendo trazer o futuro para o presente, mas não está em poder deles, e eles nunca conseguirão fazer isto, e, portanto, é uma luta
desnecessária, que vai trazer dores, vai despender esforços, vai depender recursos financeiros e a pessoa vai se ver numa situação aprisionada tão somente por querer satisfazer o desejo de ter e ter sempre mais. Quando olhamos o exemplo e a vida de Paulo, nós vamos encontrar aqui lições preciosas que ele deixou para cada um de nós. Se nós atentarmos para o que Paulo deixou registrado para esta igreja de Filipos, por onde ele passou, por onde ele teve experiências profundas com Deus, teve crescimento espiritual, viu o resultado da obra de Deus por seu intermédio, enfrentou pressões, dificuldades, problemas, perseguições e prisões, porém nada disso teve o poder de desencorajá-lo e desanimá-lo. E quanto à sua vida, Paulo vivia na simplicidade. A simplicidade coroa as pessoas que realmente identificam-se com o Senhor Jesus e passam a servi-lo. Jesus não tinha nenhuma vanglória, nenhuma ostentação. Jesus não tinha nenhum desejo exagerado. Ele veio unicamente para cumprir a vontade de Deus, o seu Pai, aqui, e a sua vida entre as pessoas não era uma vida diferente no sentido físico, humano, de roupa, alimento, calçado. Nada disso. Era tudo igual aos demais usavam. A diferença de Jesus estava na sua vida, estava no seu procedimento, estava na sua essência, porque Jesus veio enviado por Deus e não tinha nenhuma relação com o pecado. Ele relacionava-se com os pecadores no sentido de falar a eles sobre o amor de Deus e trazê-los a Deus. Porém, ele nunca pecou na sua vida. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. O único homem santo e puro que passou por esta terra chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os outros vieram marcados pelo pecado, pela iniquidade, e esse desejo, essa vanglória, desejo de ostentar, de provar as coisas que tem e colocar na condição de que tem mais do que este, do que aquele ou do que aquele outro, tudo isso são desejos carnais alimentados pela essência do pecado na vida das pessoas. Mas aqui temos um servo de Deus que se posicionou de maneira correta e fica para nós, para mim, para você, para cada um de nós, como um exemplo de como se deve viver a vida cristã, em simplicidade, em temor, em piedade, em verdade, sinceridade, honestidade, pureza e lealdade ao Senhor. Isto é a maior riqueza que nós podemos desfrutar aqui na terra em servir ao Senhor nestas condições. Então, quando Paulo escreve àqueles irmãos, observe o que ele diz: olha, eu não digo isto como por necessidade. Paulo não era aquele obreiro de Deus, aquele servo de Deus, que falava as coisas com sentido ambíguo, dizendo uma coisa, mas querendo dizer outra, e deixava isso nas entrelinhas. Não. Paulo era seguro e ele era direto. Ele não dizia nada com uma palavra, mas querendo significar outra coisa que estava por detrás delas. Não. Paulo não falava nas entrelinhas. Paulo falava de maneira direta. E ele era pleno nesta conduta. Então ele diz: não digo isto como por necessidade. Após falar sobre vários pontos para os irmãos da igreja de Filipos, ele disse: olha, eu estou dizendo isso a vocês, mas eu não estou dizendo a vocês por ter necessidade e por querer que vocês tenham compaixão de mim e se mova para me ajudar. Não.
É isso que ele quer dizer aqui. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quando o homem e a mulher de Deus aprender a contentar-se com o que tem, deixará de correr atrás de ventos e deixará de viver sempre enfrentando tempestades na sua vida. Terá uma vida calma, tranquila, sossegada na presença de Deus. Então, Paulo disse aqui, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Portanto, não havia nele nenhum pensamento ou sentimento de querer algo mais, desejar mais coisas aqui da terra para se acumular com elas. Não. Ele então diz, eu já aprendi a contentar-me. Ele estava dando aqui o exemplo pessoal da maneira como ele vivia, como ele entendia todas as coisas. Então, no versículo 12, no 11, ele diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar-se é dar-se por satisfeito. É não se revoltar contra as situações que se apresentam, as circunstâncias às quais todos nós estamos sujeitos a passar por elas. Então, nós encontramos aqui um exemplo digno de ser imitado. Então, no versículo 12, ele diz, olha, sei estar abatido. Quando é que a pessoa fica abatido? Quando lhe falta determinadas coisas. Quando algo não sai como deveria sair. Mas ele diz, eu sei estar abatido. Eu aprendi a estar abatido. Mas eu aprendi também a ter abundância. Então, tanto na necessidade quanto na abundância, nada disso desvirtua o meu coração de servir a Deus. A semelhança de Salomão, quando fez aquela oração diante de Deus. Ele disse, olha, eu não peço nem a riqueza e nem a pobreza, nem o extremo e nem outro, mas mantém-me da porção acostumada. O necessário para cada dia, para Salomão, era suficiente para a sua vivência. Deus alegrou-se com aquela atitude de Salomão e disse, por quê? Você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus amigos e não pediu tantas coisas, mas pediu sabedoria para entrar e sair. E a porção acostumada te são dados sabedoria e riqueza. Foi Deus quem deu. Não foi ele que correu atrás. E aqui Paulo diz a mesma coisa. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Quantas vezes o abatimento vem para mim, o abatimento vem para você. E como é que nós ficamos na condição do abatimento? Será que nós continuamos confiando no Senhor, esperando nele, no seu milagre, ou nós reclamamos diante de Deus e nos colocamos na condição de vítima, que todo mundo tem, todo mundo consegue, e só eu não tenho, só eu não consigo? Será que Deus é contra mim? Não, de maneira nenhuma. Este é um pensamento errado, que muitas pessoas deixam-se dominar por ele quando estão nesta situação, na condição de abatido. Quer dizer, limitado, sem os recursos básicos necessários. Mas Paulo disse, eu sei estar abatido. Por que que ele sabe? Porque ele aprendeu. E para aprender as coisas, não é da noite para o dia. Leva tempo. Tudo que é bom leva tempo para ser aprendido e assimilado na vida. Então ele disse, eu sei estar abatido, mas sei também ter em abundância. Então ele sabia não somente estar abatido, como ele sabia também ter abundância. Então esta abundância de que Paulo fala, ele estava demonstrando aqui. Com relação a esse abatimento, olha o que ele diz aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, o versículo 11.
até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Mas ele diz, eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, para passar por estas circunstâncias, só realmente quem aprendeu com Jesus. Porque, de outra forma, jamais se submeteria a passar por situações semelhantes a esta que Paulo e seus companheiros atravessaram. Então ele diz, sem estar abatido. Então nós encontramos esta condição necessária que devemos aprender para então estarmos seguros na presença do Senhor. Olha, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Então ele disse, sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Tanto de um lado quanto de outro. Do extremo da pobreza e o extremo da abundância, eu sei movimentar-me dentro destas circunstâncias. Eu já aprendi e aprendi a contentar-me com o que tenho e deixar de olhar pelo que o outro tem, no desejo de ter o que o outro tem ou mais do que o outro tem, simplesmente para ostentar. Ele sabia que o necessário ele tinha da parte de Deus. Com isso ele estava satisfeito, agradecido diante do Senhor. Seguindo, ele diz, e em todas as coisas estou instruído. Instruído quer dizer ensinado, orientado. Quem ensinou Paulo? Quem orientou Paulo nestas condições de vida? Para viver desta forma, para se dar, ter o contentamento naquilo que tinha. Fosse muito, fosse pouco. Para ele não importava se muito ou pouco. A única coisa que importava é que ele estava no centro da vontade de Deus e o que Deus fazia lhe chegar às mãos era o necessário para o momento. E por isso ele tinha no seu coração o contentamento diante da presença de Deus. Deus abençoe a irmã Gilda Maria. Então ele diz aqui, em todas as coisas estou instruído. Que coisa maravilhosa é quando o homem e a mulher de Deus se deixa instruir, ser ensinado pelo Senhor. Quando a pessoa aprende diretamente da sua comunhão com Deus, ele aprende de maneira certa. E aquilo vai fazer estruturas firmes na sua vivência e ele vai seguir caminhando na presença do Senhor. Como encontramos também no Salmo 32, o verso 8 diz assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui, quando Paulo estava sendo instruído por Deus nas circunstâncias de necessidade, abatimento, fome e sede, tanto quanto nas circunstâncias de abundância, de coisas que vinham além do necessário, por bondade e misericórdia de Deus. Deus abençoe, irmão Antônio Nunes. Então aqui ele diz o seguinte, eu estou instruído tanto a ter fartura, quer dizer,
a ter além do necessário para poder compartilhar com quem tiver uma necessidade, como também fui instruído a ter fome, passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Uma coisa que o filho pródigo não aprendeu. O filho pródigo na casa do pai tinha de tudo em abundância. Quando ele se dispõe a sair da casa do pai e vai embora, gasta tudo quanto tem. Quando vem a necessidade, ele não sabe enfrentá-la. E diz o seguinte: e havendo terminado os seus recursos, ninguém lhe dava nada, e começou a padecer necessidade. Mas imediatamente ele aprendeu. A necessidade o levou ao arrependimento. Porque na casa do pai ele tinha abundância. E agora ele estava padecendo necessidade. Então, na necessidade, ele lembrou-se da casa do pai. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas considera como jornaleiro, porque os jornaleiros não padecem necessidade. Eles têm o necessário. Então aqui Paulo está trazendo para nós esta lição. O que ocorre muitas das vezes é que as pessoas, inclusive alguns dos que servem a Deus, por não terem a vivência profunda com Deus, quando vem o momento da abundância, eles querem desfrutar a abundância, mas abandonam a Deus e começam a viver dos prazeres que a abundância pode lhe proporcionar. E, portanto, se desviam do caminho do Senhor. Quantas pessoas que, quando viviam no limite, eram fiéis, eram sinceros, eram simples, eram espirituais. Quando lhes veio a abundância, eles não estavam preparados para elas e eles, então, desviaram-se do caminho. Abandonaram ao Senhor por conta da abundância que chegou a eles e, portanto, eles foram por um caminho errante. Já outros que na abundância ele se aproxima de Deus, ele reconhece que aquilo que lhe acontece veio da parte de Deus e ele se sente grato a Deus, próximo a Deus, demonstra a lealdade, a fidelidade e o temor. Já há outros que, quando vem a necessidade, ele coloca na mente e no coração que Deus não está cuidando dele e que ele está desamparado. E, portanto, se Deus não pode cuidá-lo e ele está em necessidade, ele está começando a ter fome, ele então despreza a Deus e o abandona. Olha, um abandona na abundância, o outro abandona na pobreza. Mas já outros que, quando vem a fome, isso leva ele para mais perto de Deus. Então, as reações das pessoas são diversas. Há uns que na fome se desviam de Deus, voltam para o mundo de pecado. Há outros que na fome se aproximam mais de Deus, recebem a bênção, o necessário. Na abundância, há aqueles que, quando vem a abundância, eles vão desfrutá-la e abandonam a Deus. Mas há outros que, quando vem a abundância, eles correm para a presença do Senhor, porque reconhecem que foi Deus que fez aquilo. Então Paulo dizia: eu sei, eu aprendi, eu estou instruído, portanto, não há nada que encha os meus olhos e o meu coração desta terra para eu empenhar esforços para correr atrás delas. Não! Para viver com Deus, o que importa não é o ter. Para viver com Deus, o que importa é o ser. O que a pessoa é em Cristo. E não o que ela tem. O que nós temos não vai influenciar em nada a nossa vida de comunhão com Deus. Mas o que nós somos, sim. Se nós somos leais, fiéis, sinceros, honestos, verdadeiros e leais, isto conta. Então Paulo diz aqui: já aprendi a contentar-me com o que tenho, porque recebi de Deus. Então não preciso correr atrás de coisas por alcançar.
O que preciso diante de Deus é ser o que sou na presença dele. Porque tanto na necessidade quanto na fartura, Deus não despreza os seus. Deus sempre vai cuidar dos seus filhos. Eu tenho experiência própria. Eu atravessei um momento na minha vida, com família, esposa e filhos, 7 anos, sem conseguir um emprego sequer. Não é que ficava em casa esperando cair do céu. Ia atrás, corria para um lado, corria para o outro, um currículo aqui, outro ali, outro acolá. Não encontrava oportunidade. Chegava num lugar, tudo bem, mas aqui não tem vaga. Mas pelo currículo não dá. E foi esse tempo. Um tempo difícil, mas um tempo na presença de Deus. Nunca deixamos de dormir, ou, aliás, nunca dormimos com fome, nunca andamos nus ou descalços, não. Deus cuidou de mim e da minha família, usando de misericórdia, usando alguém para nos socorrer no momento mais difícil que atravessamos. Aquilo não nos afastou de Deus, mas nos manteve firme e centrado nele. E foi exatamente por essa atitude que Deus teve cuidado de cada um de nós. Ele também, certamente você deve ter tido experiências na sua vida que quando parecia que nada mais seria possível, Deus se apresentou. E no momento mais difícil da sua vida, Ele te socorreu, Ele te ajudou, Ele te fortaleceu. Então é preciso entendermos isto e não ficar correndo atrás do vento. Quem corre atrás do vento, colhe tempestade. Vai enfrentar problemas e situações difíceis para a sua vida. Observe o que o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 13, o versículo 5. Diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quem fez esta promessa foi Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas quantas promessas de Deus há, são nele sim, e por ele o amém. E o escritor aos Hebreus disse, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Então aqui está, não te deixarei, nem te desampararei. Portanto, o que é preciso? Contentar-nos com o que temos e não correr atrás do que não temos, simplesmente porque fulano, Bertrano ou Cicrano tem, eu também quero ter. Não, não é assim. Nós temos que ir a Deus, pedir a Ele o necessário para a nossa vida. E Deus cuida de nós diariamente. A cada dia, Deus dá-nos o recurso necessário. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 6 a 8, está escrito assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Então, observe, tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contente, satisfeito, agradecido, reconhecendo que é o cuidado de Deus para a nossa vida. Quando vamos ao ensino de Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 6, o versículo 25 e o versículo 34, está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando li inicialmente
Paulo dizendo: não digo isto como por necessidade. Ele não estava dizendo uma coisa para comover o coração daqueles irmãos, para dar as coisas para ele. Não. Ele estava ensinando. Ele disse: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. E quem ensinou? Deus me ensinou. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Portanto, não levanto os meus olhos para adquirir coisas além do que Deus me permite. Porque tudo o que Deus me permite chegará a mim no tempo certo. Quando eu coloco para correr, para conseguir, para ter, para acrescentar e ter sempre mais, eu estou desprezando aquilo que Deus já me deu. Eu estou dizendo que o que Deus me deu não é suficiente para que eu viva. É isso que eu estou querendo dizer quando eu desprezo o que Deus me dá para correr atrás daquilo que não me é permitido. Mas eu vou me esforçar, eu vou correr, eu vou lutar de maneira, muitas das vezes, até não convenientes, simplesmente para ter. E para ter um peso no coração. Porque depois de adquirir aquilo, naquela correria frenética, o nosso coração vai ficar inseguro, porque só Deus sabe como foi que conseguimos aquilo. Então precisamos ter cuidado. A palavra de Deus diz para nos contentar com o que temos. Não ambicionar coisas altas. Nós não podemos olhar para o próximo e olhar tudo que ele tem e desejar ter mais do que ele tem. Não. Deus agradou-se dele e deu a ele aquilo. Glória a Deus por isso. Ele agradou-se de mim e deu menos do que os meus olhos físicos enxergam. Mas espiritualmente, Deus não deu menos nem mais. Deus deu o suficiente, tanto para ele quanto para mim. Então, nós precisamos aprender isso. E precisamos nos dar por satisfeito, praticarmos diante de Deus o contentamento. O contentamento. Quando nós nos cercamos de muitas coisas, de muitas bagagens, elas nos atrapalham de servirmos a Deus com liberdade. Porque ficamos presos naquilo que temos e aquilo toma conta do nosso coração. Mas quando nós aprendemos o contentamento e sabemos estar abatido e também a ter abundância, e somos instruídos a ter fartura, como a ter fome, a ter abundância, como a padecer necessidade, aprendendo a viver em qualquer destas circunstâncias, isto vai demonstrar o cuidado de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver a olhos nus a maneira como Deus vai cuidar de cada um de nós. Então precisamos fazer isto, ficar na dependência do Senhor. Nós dependemos dele para tudo, para a vida, para a respiração, para o alimento e para o sono. Tudo nós dependemos de Deus. Então nada conseguimos pelo nosso esforço próprio. Então Paulo nos ensina aqui a nos contentar com o que temos, porque o que temos foi dado por Deus. Deus sempre nos dá na medida certa. E à medida em que vamos desfrutando e vivendo, nós vamos glorificando a Deus. Porque Ele não desampara, porque Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele sempre está presente na vida de cada um de nós. Se você hoje está sendo abatido, padecendo necessidade, procure ter o contentamento nessa situação que você está vivendo. Reconheça a sua dependência diante de Deus. Clame a misericórdia dele. Se por outro lado, você está desfrutando a abundância, a fartura, não dê as costas para o Senhor. Lembre-se que foi Ele que proveu isso para a sua vida. Então seja grato a Deus. Aproxime-se dele. Seja fiel, seja leal, seja sincero, seja prudente. Então aqui está, para a nossa reflexão, aprender a nos contentar com o que temos e deixar de ficar olhando o que o outro tem para querer ter mais do que o outro tem, simplesmente
para ostentar. Quando conseguirmos isto, nós vamos perder a paz de espírito e a alegria em Deus. Mas é melhor ter o contentamento e ficar na medida em que Deus nos deu. Isso nos levará até o fim e o Senhor cuidará de cada um de nós. Há um hino que diz: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Ele está cuidando de ti hoje, seja na fome, seja na abundância, seja na fartura, seja na necessidade. Deus é o cuidador por excelência de cada um de nós. Glorifique a Deus, regozija-te na presença do Senhor e aprenda a estar contente com o que tem da parte de Deus. Grave isto, vivamos desta forma, e isso vai nos livrar de grandes perturbações na nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos